graça e a paz de Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui para a gente ouvir o Senhor pela sua palavra juntos. E também para a gente ser desafiado por Ele a servi-lo melhor. E longe de falar alguma coisa que, ainda bem que a palavra é de Deus, eu não inventei nada e eu preciso dela. E a gente precisa se unir para aprender a palavra juntos. É nessa expectativa que eu estou nesta manhã. Não de falar algo para você como se eu tivesse alguma coisa para dar, mas nós juntos meditarmos na palavra e aprendermos juntos aos pés do Senhor. E é importante a gente ter essa consciência porque Ele está aqui para nos ensinar a servi-lo melhor. Amém? Então a gente vai seguir o nosso roteiro. Eu não estou preocupado com se a gente vai esgotar tudo que eu não der tempo, não tem problema. Importante que a gente vá fazendo as coisas com calma e pensando e vendo o desafio que isso representa para cada um de nós. A gente pode adotar a metodologia de eu ir falando, e se você quiser perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, a gente pode fazer mais interativo, tá bom? Então fique em paz. A gente pode fazer uma coisa mais dinâmica, senão vocês vão cansar de me ouvir aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos falar aqui da perspectiva, tudo que a gente vai falar é perspectiva bíblica sobre o ministério pastoral. Aí você vai dizer assim, mas eu não sou pastor. Quando Paulo fala em Efésios 4, do versículo 7 para frente, a graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo, e aí aquele que subiu alto levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens, ele mesmo concedeu, estou cortando o texto, tá? Uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por mais que a gente tenha essa categorização de pastor e do mestre, nem todo, a gente tem essa perspectiva. Alguns costumam colocar, olha, esse aqui tem um dom de mestre, mas não necessariamente ele está cuidando de pessoas à frente da igreja, no pastoreio. Mas quando se trata do ensino da palavra, o ensino da palavra de Deus, por aquilo que ela é, a singularidade da palavra, aquele que vai ensinar esta palavra, ele deve ter uma postura pastoral, mesmo que ele não seja pastor. Entende isso? Porque a palavra de Deus, ela não é uma ciência. A palavra de Deus não é uma coisa, B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Eu não sei se a fórmula ainda é essa. É isso mesmo. Então, como que faz? A palavra de Deus, ela é objetiva, ela não é subjetiva, mas ela opera lá dentro. E esta colocação da palavra para a vida, por mais que eu não seja um pastor, se eu estou no pequeno grupo, se eu estou no grupo dos jovens, se eu estou na frente da igreja, exige de mim a dependência da graça de Deus, para que a gente tenha uma postura pastoral na comunicação do evangelho, seja no evangelismo inclusive. Então, de alguma forma isso nos alcança, todos nós que estamos aqui. Aquele que vai ensinar a palavra, aquele que vai compartilhar a palavra de Deus, aquele que vai cuidar de pessoas, deve olhar em Jesus, o supremo pastor, e aprender dele a postura pastoral, ainda que não seja oficialmente o nosso caso. Tá certo? Então eu queria que a gente pensasse, em primeiro lugar, o ministério pastoral, o desafio dessa postura pastoral como um chamado. O que é esse chamado? Não é algo que se origina em nós. Eu não vou inventar o que é ser pastor. Está na Bíblia e a gente tem que se render ao que está lá. Quem é o pastor? O pastor modelo é Jesus, o pastor modelo. E a gente precisa olhar o que a palavra de Deus nos ensina sobre, como Jesus nos ensina sobre o ministério pastoral. Então eu coloquei no primeiro ponto aí uma frase para a gente começar. O ministério pastoral não é uma profissão, é uma vocação. É preciso ser chamado para realizá-lo, embora possa não ser fácil para um pastor determinar o que exatamente significa ser chamado por Deus para conduzir uma igreja. Ele precisa ter certo senso de que está no ministério, porque Deus quer que ele esteja. Repetidas vezes, em meio aos desafios do ministério, essa autorização divina
mais do que subjetiva, é um dos principais meios da perseverança pastoral. Então, a gente vai ver junto com esta citação, várias outras aqui, Martinho Lutero, Calvino, John Newton, George Whitefield e Charles Hodge, do que eles falaram sobre o ministério. Por quê? Eles não são Bíblia. Eles não são Bíblia. Mas a gente vai ouvir o que alguns teólogos ao longo da história, como eles têm entendido o ministério, para depois a gente julgar, tá bom? Então essa primeira definição fala que o ministério pastoral, o ato de você cuidar das pessoas, é uma vocação. Vocação é uma palavra que vem do latim que significa vocatio. É o quê? É uma voz que chama. É uma voz que chama. Então, organicamente falando, aquele que se dispõe a cuidar do ministério pastoral, a primeira coisa, esse é um ponto importante, gente. A igreja e o mundo precisa de pessoas para que a palavra de Deus seja ensinada e pessoas sejam cuidadas? Claro que sim. Mas o início não está na necessidade, na urgência. O início está na voz de Deus. A vocação, o fato de você se sentir desafiado a cuidar de alguém, não é só pela necessidade. A necessidade é muito importante. Cada vez mais a gente olha uma pessoa, você fala, uma pessoa na igreja, uma pessoa no mundo, precisando ser cuidada, evangelizada, discipulada, um departamento para ser liderado, várias frentes da igreja que estão ali com buracos que você precisa ocupar. Numa igreja pequena isso aparece bastante. Mas não é essa necessidade que vai mover seu coração, porque isso pode cansar. Depois no dia a dia, quando você vai vendo os desafios, os problemas que vêm daquela liderança, você fala, meu Deus, acho que eu não sou adequado para suprir essa necessidade. Por isso que a gente fala, não pode, a vocação, o ministério não começa com a necessidade e nem, gente, com o nosso desejo. Porque desejo vem e vai. Não é assim? Só desejo de comer, por exemplo, que o meu nunca vai. Cada ano ele aumenta. Mas desejo muda. A gente muda, a gente vai mudando as coisas conforme a vida vai, as experiências da vida vão mexendo com a gente. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é eterna. E se ela chamou Mateus para sair daquela banquinha de cobrança de impostos, chamou Paulo, chamou homens na história, Agostinho, chamou o irmão Zé, a irmã Maria, alguém que você conhece, e ela foi e chamou você também. Por isso é a fonte segura do chamado, a palavra. Não que ela não vai gerar, aí sim, ela vai gerar em nós o desejo e vai fazer a gente olhar os campos brancos para a ceifa. Mas é a voz de Deus aqui dentro. Portanto, a gente vai falar de muitas coisas do coração hoje, gente. Então a gente tem que ter aquela postura de Moisés. Inclusive eu estou aqui pedindo ao Senhor graça para isso. De tira as sandálias dos seus pés, porque você está em terra santa. Não que isso seja terra santa, mas tirar as sandálias fica vulnerável. A gente sair daqui hoje dizendo, Deus, eu sei que a necessidade está lá, o problema está lá, o desafio continua sendo grande, vai ser grande, mas aqui dentro a tua voz trouxe clareza das coisas. Aqui dentro eu estou discernindo melhor, e discernir é renovar. Discernir é ser transformado para continuar fazendo a mesma coisa, não é? Eu fico pensando, por exemplo, irmãos, em missionários que foram vocacionados para ministério árido. Esse é um nome teológico, missiológico, que se dá para ministérios, por exemplo, num campo difícil como o Oriente, alguns lugares do Oriente, na China, por exemplo, ou outros, regiões mais orientais, e na Índia, por exemplo, em que você tem missionários e pastores a vida inteira pregando e ninguém se converte. Pense o que é esse chamado agora. Se Deus falar assim, Cristiano, eu vou te mandar para a Índia, você vai morrer lá e ninguém vai se converter. Mas você vai pregar. Eu falo, Senhor, então por que eu vou? Porque ninguém vai se converter. O que você quer? Resultado. E aí, por isso que também, por outro lado, não pode ser só a necessidade, porque é uma necessidade que não vai ser suprida aos meus olhos. Por outro lado, o desejo é, quer ir para a Índia? Quero. Quais as garantias que eu tenho de que o Senhor vai me usar? Eu vou te usar, mas ninguém vai se converter. A palavra vai ser pregada. Por isso que a origem do nosso chamado, eu queria destacar nessa primeira frase que a gente leu, é sempre voz de Deus.
Conheça a palavra. O que a palavra diz sobre o pastorado? Ela vai cravar o desafio, e disso vem desejo, e nos torna sensíveis à necessidade, os campos que estão brancos para a ceifa. Mas começa com a voz de Deus, com a clareza das Escrituras. É isso que a gente vai fazer também nesta manhã. Vamos ver o que Lutero, como ele falou do chamado. Ele diz que o chamado é dúplice. Está aí, gente? Está tudo seguindo? O chamado é dúplice. Ele é divino porque é algo efetuado pelo poder do alto, que é da fé, bem como um chamado de amor, quando os amigos desejam que você pregue um sermão. Ambas as vocações são necessárias para assegurar a consciência. Ele parte da mesma coisa, é voz de Deus, é Bíblia, é o Espírito de Deus colocando a palavra dentro de você. Mas não é algo que você faz sem amor. Não é algo que você faz de uma maneira técnica, fria, sem passar por aquilo que te define. Irmãos, você não precisa fazer para ser. Sua identidade não está porque você prega, porque eu prego, porque você canta, porque o outro canta, porque um lidera, porque o outro não lidera, e você faz e faz bem. Mas a nossa identidade funcional, o aspecto funcional faz parte da nossa identidade. Irmãos, prestem bastante atenção, não existe essa de eu me converti, mas ministério ainda não tem maturidade. Tá certo que a gente precisa de maturidade para o ministério, mas vocação, eu estou falando de vocação, seu lugar no corpo foi dado na redenção. Onde está isso na Bíblia? Lá no livro de Efésios. O livro de Efésios, Paulo escreve um tratado sobre a igreja e ele diz, olha, Cristo, ele derrubou a barreira da inimizade entre judeus e gentios do seu próprio corpo, ele tirou a inimizade, ele desfez na sua carne, derrubou o muro que separava os dois, portanto os ligou. Antes de falar da ligação de um com o outro, ele está dizendo o quê? Que ele nos aproximou, ele nos atraiu na cruz, e ali na cruz ele nos gerou. Então nós nascemos em Cristo. Ao nascermos em Cristo, eu não sou o único que nasci em Cristo. Luiz também nasceu, então quer que eu queira ou não, ele também é um nascido de novo. Ele nasceu do alto, e isso me une a ele. Cristo me une a ele, nos une aqui nesta manhã. E além disso, mais um pouquinho ele avança sobre essa unidade no corpo, lá no capítulo 3, chega no capítulo 4, ele está dizendo, então, a mesma graça que operou a salvação, distribuiu um lugar no corpo para cada um. A gente tem a tendência de achar que salvação, tranquilo, ministério é para poucos. Todo crente redimido tem um lugar no corpo. E ele precisa de pastor, apóstolo, evangelista, pastor e mestre, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para descobrir esse lugar no corpo. Portanto, há uma identidade funcional para todo membro. Isso faz parte da salvação, isso faz parte da redenção. É isso que Lutero está falando aqui. Quando a gente descobre, a gente diz, Deus, eu amei, eu gostei. Irmãos, missionário não vai para ministério árduo, porque se eu não obedecer, Deus vai me castigar. Se eu não for, Deus vai pôr a mão na minha vida, que dureza, como eu queria ser pastor na Vila Mariana, mas Deus me manda para a Índia para morrer, e ninguém se converter. Ele não vai assim. Ele vai, Deus, esse é a vocácio, a voz do Senhor explodiu aqui, e eu amei. A tua voz me deu amor. Um pastor você assume uma liderança, dizendo, Deus, a tua voz, a clareza das Escrituras trouxe desejo correto, e eu amei. Ninguém, vai ser difícil, eu vou ser da 10ª geração. Eu peguei, por exemplo, na minha vida ministerial, Deus me chamou ainda na infância, irmãos. Então eu ficava irado na igreja, porque eu sempre era chamado para ministério de restauração, e nunca pus tempo os áudios. É como se houve a época de Davi, lembra da história do Antigo Testamento? Ele não construiu o templo, mas foi a glória de Israel. E aí Deus, que legal. E aí Deus me faz ser Neemias, sabe? O povo tudo destruído, tudo zoado, tem que voltar, tá tudo em ruína. Aí todo mundo fica, mas no passado, porque com Davi, porque não sei o quê. E aí eu falo, gente, vamos lá, vamos trabalhar, não sei se vai ficar igual, mas vamos fazer, Deus mandou fazer, vamos fazer. Minha vida inteira era assim. Eu lembro quando eu era adolescente, a escola bíblica era todo mundo junto. E a minha angústia é que eu sempre tinha que dar aula. Eu falo, Deus, eu quero ser ensinado, eu não quero preparar a aula para dar para as crianças, mas eu quero ir na escola bíblica do adolescente e alguém me dá aula, eu preciso ouvir.
E aí eu pedi para o pastor, falei, pastor, eu posso fazer a aula das crianças num horário diferente? Para eu poder dar a minha aula e depois sentar e ouvir? Ele pode, faz um teste. Bombou, deu certo, eu falei, Deus vai. Aí chegou um outro pastor na igreja e falou, eu quero que seja tudo no mesmo período. Eu falei, Deus, eu tive a oportunidade de poder sentar uma vez na minha vida para ouvir. Agora não, o senhor chega aqui, já vem, muda tudo, eu tenho que só dar. Aí depois, eu lembro que nesse período eu era do Ministério Infantil, a mocidade da igreja era uma mocidade, eu morava em Maiporã, então a mocidade era uma mocidade avivada, evangelizou a cidade, as outras igrejas vinham lá para fazer congresso para a gente buscar junto, e eu era do Ministério Infantil. Quando eu fui para a mocidade, ainda não existe mais mocidade, né? Mas eu fui para entrar na mocidade, o presidente despirocou, aí a mocidade caiu, aí o pastor falou assim, você vai assumir e vai. Eu falei, não, eu não vou assumir, não vai ser o que era. Então a angústia é de você, quando eu fui assumir a igreja, a mesma coisa, preparando para o ministério ao lado, quando Deus me deu a igreja, não foi uma coisa assim, com o culto do envio, abertura da igreja, o culto da porta, foi assim, tem que pegar, porque vai fechar, senão tem que ir lá, vai lá, senão vai, só tem você, a igreja, não sei se vai dar certo, mas vai. Então, irmãos, são coisas que a gente olha as coisas à nossa volta e diz, Deus, está tudo fora do controle. É a voz de Deus que é a tua segurança. Se você fosse basear em tudo ser certinho, se você fosse basear em transição, em quando está tudo planejado, é importantíssimo planejar, mas as coisas não são assim. Quando Deus, por que você aceita o desafio de servir ao Senhor no cuidado de pessoas? Porque a voz de Deus falou, fim de papo. E é ela que gera o desejo, e é a voz de Deus, estou falando clareza bíblica, que faz com que você ame até uma coisa que é impossível de ser amada. Vocês já imaginaram alguém que vai ser chamado para um ministério árido amar a Índia? Amar aquela realidade e dizer, Deus, eu sei que o Senhor me plantou aqui. E ainda que eu não veja um resultado, eu quero fazer. Então, o chamado não é sem amor, gente. Não é peso, você vai se gastar, você vai envelhecer, mas não pode ser sem amor. Calvino, o nosso irmão Calvino falou, a vocação interior é tudo lá dentro. É o bom testemunho do nosso coração, que recebemos o ofício outorgado não por ambição, nem por avareza, nem por qualquer cobiça, mas por sincero temor a Deus. A vocação exterior, é o que você faz agora no exercício do ministério, tem a igreja por testemunha. Só devem ser eleitos os que professam a sã doutrina e vivem vida santa, que hajam sido dotados dessas capacidades que serão necessárias para o cumprimento do seu ofício. Ele coloca outra realidade. Ele diz que tem um aspecto interior, porque é Deus pela palavra e o Espírito selando isso dentro de você, mas tem um aspecto exterior. Qual é? A igreja reconhece. Que coisa linda. Não é só eu sentir desejo e quero, e todo mundo está contra mim porque tem inveja e ciúme. Ele está dizendo, não é, a motivação não é egoísta, não é vaidosa, a motivação é santa, voz de Deus. Pá. Mas isso que opera aqui dentro reverbera em testemunho para os santos. A igreja olha e diz, meu Deus, que coisa bonita. Meu Deus, que bom ver o Senhor usar o irmão. Meu Deus, que coisa boa ver que o teu Espírito capacitou fulano. É bom ver, é necessário ver. Não é que você vai ver Deus te usar e o outro reconhecer e você vai dizer, ai, nossa, que bênção, glória a mim, louvado seja. Não, você vai dizer, Deus, é bom ver que a tua graça operou aqui e o povo está reconhecendo o operar da graça. Ou então naquela coisa que você diz assim, irmão, olha você, Deus está usando muito você, imagina. É isso mesmo, sem orgulho nenhum dizer, de fato, sem soberba. Aqui dentro, pode até parecer na voz, na verbalização, mas aqui dentro você sabe, de fato, isso é operar do Espírito. E é bom ver, seja comigo, seja com ele, seja com o irmão, seja com a irmã, seja com quem for, reconhecer que a vocação interior se expressou no fazer e abençoou o corpo, é uma coisa que traz glória só para Deus. O que é usado e aquele que recebe, reconhecendo isso está atribuindo a vocação, a origem dela, a voz de Deus, foi ele que fez, começou com ele. Então é importante que Calvino, a gente vai ver isso já já no texto.
John Newton, ele diz o seguinte: o chamado é acompanhado de um fervoroso e sincero desejo de ser empregado nesse serviço. O chamado é acompanhado com certa suficiência competente quanto aos dons, ao conhecimento, à expressão. O chamado é acompanhado de uma abertura correspondente na providência. Providência é um termo da teologia, a gente já fala disso. Não por meio de uma sequência gradual de circunstâncias, apontando os meios, o tempo e em que de fato se deve iniciar a obra. O que o John Newton fala? O chamado é isso, é interno e é externo. Mas há necessidade de discernir o tempo de exercer. Lembra de Davi, que foi chamado para ser rei? Mas teve um tempo que ele foi chamado, estava nele, tinha o desejo, mas não era o tempo dele exercer. Saul ainda estava lá. O que é que ele tinha que fazer? Eu sei que o lugar é meu, mas não é a hora. E eu estou me preparando para isso. Discernir, não é o tempo, mas o chamado está aqui. E hoje, nesse momento, sem estar no trono, no caso de Davi, eu já posso exercer fagulhas disso. Eu lembro quando eu me formei no seminário, foi em 98. Em 98, aconteceu uma situação muito delicada na minha igreja, e foi condução soberana de Deus. Deus me tirou de Mariporã e me trouxe para São Paulo. E eu cheguei nessa selva. Irmãos, o que é São Paulo? São Paulo não precisa de pastor. Você tem pastor, pregador, cantor, administrador. São Paulo, não é verdade? São Paulo você tropeça com missionário na rua. Eu falei, Senhor, por que ficar em São Paulo? E aí Deus me plantou numa igreja grande, que eu falei, Senhor, eu tenho 10 pregadores, 50 pastores, e eu era desnecessário na igreja. Sabe o que? Não tinha necessidade de mim na igreja. Eu falei, Senhor, e a tristeza de um seminarista, quando ele se forma, é justamente, pode ser uma tristeza, não exercer o ministério. A coisa mais gostosa é você se formar e dizer, agora vou fazer concílio, vou assumir um campo missionário, assumir um departamento na igreja, assumir uma congregação, fazer alguma coisa, se você ainda não está. Então eu estava no vigor dos 21 anos, formado no seminário, cheio de ideia, bombando, e já com aquela coisa no coração. Deus me traz para a cidade de São Paulo, me põe numa igreja que é desnecessário e me deixa 2 anos sem fazer nada. Irmãos, agora esse período foi soberano, e na soberania de Deus foi importante. Por quê? Eu não fazia nada. Mas foi o período que eu mais tive convicção de que Deus me chamou para o ministério, sem fazer. Eu acho isso interessante, porque não era a hora. E Deus me fez entender, eu te chamei, a minha voz está em você. Você tem consciência bíblica, você sabe onde eu te quero, mas agora não é a hora. E era um período assim que eu sentava na igreja, olhava a igreja suprida de ministérios e falava, Deus, que coisa bonita de ver. Que a obra de Deus não precisa de mim, ela está acontecendo, eu estou aqui em desuso, mas Deus foi me humilhando, entende isso? Deus foi me humilhando para perceber que a obra dele precisa dele. E ele não tem coisas que Deus não pula, Deus tem coisas para forjar no caráter que ele precisa forjar. E eu precisava entender que um vocacionado não precisa fazer para ser. Ele é porque ele é, a voz de Deus está nele. Existem momentos que você vai fazer, existem momentos que você não vai fazer, mas você continua sendo. Então eu olhava a igreja, o processamento da perspectiva era sempre pastoral. Porque a vocação está aqui. Você não desliga o pastor. Você olha alguém e fala, esse irmão não está bem hoje, meu Deus, vou vontade de dar uma ligadinha para ele, nananã. Mas quando você liga, o líder dele cuida bem dele, já ligou, ele está suprido, então não precisa ligar, Cristiano. Senhor, obrigado, mas você vê, você identifica e você vê, Deus não está deixando de ser pastoreado. E mesmo porque se o Senhor não quer me usar, aceito que eu não quero, eu aceito que o Senhor não quer usar. Então, o que o John Newton está colocando é exatamente essa necessidade de discernir o momento. A obra de Deus. Posso perguntar para mim? Aproveitando essa sua palavra aí. E qual foi o período em que você discerniu? Você entendeu isso? Você falou isso depois, é que nem José, depois que acabou, ele entendeu tudo? Foi na soberania de Deus. Eu estava lá, encontrei com um amigo meu que tinha se formado no seminário 2 anos antes, que já estava pastoreando. Eu encontrei com ele no seminário, ele falou, Cristiano, você se formou, não sei o que você está fazendo? Eu falei, estou na igreja, assim, nananã. Ele falou, passou um dia, ele falou, Cristiano, eu queria te convidar para pregar na minha igreja. Eu falei, depois de 2 anos o silêncio vai romper? Aí eu fui pregar na igreja dele, era um culto de quarta-feira, tinha 6 pessoas. Eu falei, Senhor, 6 pessoas.
Mas eu vi que Deus deu uma graça. Deus me deu, pôs a palavra no coração, preparei o sermão, preguei ali. Soberanamente voltei, continuei na igreja, veio um convite formal. Olha, Cristiano, precisa. Aí Deus foi abrindo as coisas no caminho. Um convite, depois um departamento da igreja, não, problema de jovem, estava um negócio com os jovens lá, o líder ia ter uma mudança, não tinha quem. Não, Cristiano, é o momento, você está aqui, pagou o preço. A igreja não estava me testando, mas no sentido de eu estava na igreja, ativo na igreja, mesmo sem ter liderança na igreja. Então, servindo no ministério do outro, ajudando ali, ajudava no louvor, ajudava a carregar, ajudava a limpar. Inventei um negócio de turma da limpeza, e vamos limpar, não dá para pregar, mas vamos limpar a igreja, e põe a bota para a loja, vamos limpar. E aí, nisso, era José na prisão, e Deus falou, dá para interpretar um sonho. Então agora eu vou te pular, e foi. Os canais formais da igreja. Então isso é muito importante, né? E assim, a igreja teve a grande necessidade, e eu fui a resposta de oração para a igreja, de jeito nenhum. Foi sutilmente. E aí a igreja foi vendo, nossa, Cristiano, você tem a vocação, nossa, eu creio, é bíblico, não é moda não, gente. A igreja no Novo Testamento é local. É a igreja cristã da família aqui na Vila Mariana, ali não sei aonde, lá em Barueri, é na igreja local. Não adianta você falar, porque eu estou a par. Vai discutir com Paulo então. Aos santos que estão em Éfeso, discuta com Jesus. A igreja de Tiatira, a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, eu sei o que vocês têm aí, tem uma irmãzinha com problema, eu sei que vocês têm um terremoto. O que é isso? É com a igreja local. Está na natureza da igreja do Novo Testamento, ela ser local. Entende isso? Estou falando que no mundo globalizado a gente tem desprezo pelo local. A gente quer o universal, a gente quer o chapar, porque lá dá certo, mas não vai funcionar na sua igreja. Por quê? Porque na sua igreja tem a irmã Maria. Mas lá não tem a irmã Maria, meu filho. E você tem que olhar as demandas da sua igreja, não crie expectativa, porque senão você vai se frustrar. Porque o departamento de jovens, não sei de que bairro, bombou, em 3 anos vou fazer a mesma coisa aqui. Olha a realidade da sua igreja, porque senão... Agora, perguntem-se a si mesmo, vez após vez, se vocês pregariam a Cristo, se tivessem certeza de que teriam de dar a própria vida para fazê-lo. É a questão do ministério árido. Se vocês temem o descontentamento de algum homem por realizar o seu dever agora, tenham certeza de que a sua mente ainda não está orientada para isso. O que ele está dizendo é que, mesmo você sabendo que você vai pregar, que você vai liderar e não vai ter resultado, você continua com vigor. Gente, isso é só o chamado. Por isso que tem que ser chamado. O chamado tem que ecoar dentro de você. Porque não é romance, gente. Todo tempo vai ter momento que Deus, na soberania dele, vai permitir você olhar a ruína. E aí você vai fazer o quê? Deus ausentou, está dando tudo errado. A gente tem a tendência de achar que quando tudo está errado é porque Deus se ausentou. Deus está presente na desgraça, às vezes, num momento difícil. E a gente precisa ter graça para lidar com um momento de dificuldade. Vamos adiantar para o Charles Hodge. Qualificações presentes no chamado, intelectuais. Ele divide, né? Intelectuais, espirituais e corporais. Charles Hodge isso aqui já é um momento mais do século XIX, século XX. Então o que acontece? Vejam como as coisas vão mudando conforme os séculos, né? Aqui ele já está com uma perspectiva mais moderna. Então, o chamado tem que ter habilidade, conhecimento e ortodoxia. Ortodoxia aqui é firmeza doutrinária. Espirituais, uma grande apreciação do ofício, um grande desejo por ele, pelos motivos apropriados, a disposição de ir a qualquer parte e de se submeter a tudo que for necessário no desempenho dos seus deveres. Senso de obrigação. E corporais, boa saúde e dons de expressão necessários. É interessante essa separação que ele faz, porque ele diz assim, chamado, vocacional, isso aqui eu li isso num livro do John Stott, ele disse uma coisa interessante. Por exemplo, a gente tem a ideia de que, no meu caso, todo pastor é um glutão. Não deveria ser. Mas John Stott, num livro para pastor, ele diz exatamente isso. Se você não cuida da sua saúde, isso é negligência do ministério. Porque você tem que cuidar da sua saúde, não é para a sua estética só, mas porque você é templo do Espírito Santo e você tem que cuidar da sua saúde para servir melhor. Você, por exemplo, não pode fazer o ministério pastoral virar o que você acha que ele deve ser.
Nós é que temos que defender o ministério pastoral biblicamente, como a Bíblia diz que ele é. Essa é uma qualidade espiritual do vocacionado. Não, eu não quero que o ministério pastoral vire o que eu acho, ou que está na tendência, ou que está na moda. Se a palavra de Deus é eterna e ela é supracultural, eu tenho que confiar que o que ela diz sobre o evangelho, sobre o ministério pastoral, vai dar conta do homem em qualquer época, em qualquer lugar. Hoje, aqui no século XXI e lá na Idade Média. Aqui no Brasil e lá na Índia. A palavra ela vai ser inserida naquela cultura. Você precisa comunicar bem naquela cultura. Mas a mensagem, ela é supracultural, ela é eterna. E o pastor, ele vai dizer, não, eu não quero, se eu percebo que o ministério pastoral ou o evangelho está virando alguma coisa que está se adequando àquele momento na história, ele defende isso com unhas e dentes. Não, ministério é de Cristo, Cristo é isso. E eu não vou fazer outra coisa a não ser aquilo que está na palavra. Contextualizado, claro. Adequado, claro. Mas os pilares são eternos. Então eu acho que essa colocação que o Charles Rod coloca é muito importante. E como é que a gente coloca então essa questão, gente, da vocação na prática? A gente costuma fazer isso, biblicamente falando, com confirmação. A gente coloca três tipos de confirmação. O vocacionado, toda pessoa que vai buscar servir a Deus no cuidado de pessoas, deve buscar a voz de Deus aqui dentro, para que isso seja confirmado. Como que pode ser essa confirmação? Gente, eu não quero descartar as experiências soberanas, sobrenaturais e subjetivas de Deus com você. Você está orando, Deus falar, você, sei lá, desafio de oração e Deus responder. Mas não é uma experiência padrão. E a minha experiência mesmo, vou contar, depois vocês editam. Deus me chamou, eu cresci numa igreja pentecostal, não neopentecostal, igreja pentecostal. Quando eu tinha 12 anos, eu acordei numa madrugada. Nossa, vou contar a experiência, não é padrão. Os irmãos creem que Deus pode fazer isso, né? Acordei de madrugada e Deus falou no meu coração: o ano que vem eu vou te separar para o ministério. Eu tinha 12 anos. Eu falei, meu Deus, eu ouvi um negócio assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Um ano depois, a minha igreja tinha mocidade e a gente ia orar muito no monte. O monte não acontecia nada, mato não acendia, não tinha reteté. Mas a gente ficava lá, ia com a Bíblia, farolete, lanterna, farolete é uma linguagem antiga, lanterna, lia a Bíblia, a igreja inteira, ficava lá, fazia pedido, cantava, não sei o que, e descia. Um ano depois, a mocidade fez um propósito de fazer um mês inteiro, em vez de ser culto na igreja, fazer culto no monte, lá no monte. Então a gente ia lá tal, e nesse culto, no último dia, a igreja inteira foi. E o pastor falou: olha, vocês não vão entender o que vai acontecer aqui hoje, mas eu vou separar o Cristiano do ministério pastoral. Eu tinha 13 anos. E aí ele falou: Cristiano, você já sabia disso, né? Eu falei: eu sabia. Ele falou: Deus falou pra mim assim. Ele falou: você não vai virar pastor hoje, nem vai pro púlpito amanhã, mas Deus vai separar você do ministério. Eu guardei aquilo no coração. Com 15 anos o pastor falou: agora já está na hora. Com 15 anos o pastor me pôs no púlpito para pregar, para fazer as coisas. Então eu não tive adolescência, fiquei a vida inteira assim. Essa é a experiência padrão? Não é uma experiência padrão. Agora eu vou negar essa experiência? Eu não vou negar. Agora, independentemente do que Deus fez em você, nesses aspectos mais subjetivos, se Ele fez ou não, o que é padrão do vocacionado? Como é que essa voz eclode dentro de você? Biblicamente a gente chama isso de confirmação na mente, no coração e nas habilidades. Então vamos ver, em primeiro lugar, a confirmação no coração. O que é essa confirmação no coração? Quando que você sabe que você está vocacionado para o ministério? Quando a sua motivação para o ministério está correta. E o que é uma motivação correta para o ministério? Irmãos, por mais que Deus tenha me acordado e me ungido no monte, tem que ter, lá isso não dá motivação correta. Motivação correta quem dá? É a Bíblia. Motivação correta é você encontrar, olhar o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, os servos de Deus na Bíblia e dizer: o que foi o ministério de Jesus? O ministério árido, veio para os seus o rejeitaram. Então,
Você tem aí evidenciado por uma motivação correta para o serviço e também por um desejo honesto do ministério, pelo ministério pastoral, conforme 1 Timóteo 3:1. O que está lá em 1 Timóteo 3:1? Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa almeja. Agora, o que é desejar servir a Deus no ministério do cuidado de pessoas? Não é porque está na moda os referenciais, cuidado com essa palavra, os referenciais que te trazem motivação. Os referenciais que vão trazer motivação tem que ser as escrituras. Então, quais são os referenciais? Alguns perigos de referenciais que podem, por exemplo, trazer uma motivação não santa, não bíblica. E isso pode atrapalhar a tua vocação. Por exemplo, você querer ser pastor ou cuidar de pessoas porque você acha legal e bonito. Eu gostaria. Eu lembro que na época do seminário tinha um seminário, eu estudava mulher, tinha umas pregadoras bombando no Brasil, né? E aí tinha uma amiga minha que sentava no primeiro ano, ela foi pregar, foi dar uma palestra no seminário, eu vou levar a minha Bíblia de estudo para ela autografar. Tá bom. Aí foi lá, fulana, pregadora, você faz, ela fez uma dedicação, fulana, eu espero que você tenha, sei lá, a força da Débora, a humildade da Maria, um abraço, conte comigo, Aí no segundo ano tem a matéria de homilete. Ela, eu acho que eu vou começar a pregar igual vê o que você acha, você tem que pregar para a sala e a sala te avalia. Eu acho que eu vou adotar aquela postura, porque toda vez que ela prega, ela põe a mão assim. O que você acha? Vou mudar o nome, tá? Cristina, pelo amor de Deus, Cristina. Ela, mas é que eu sinto tanto, eu tenho vontade de pregar, eu gosto de ver quando eu vejo ela pregar desse jeito. Eu falei, você tem que olhar para a irmã Durvalina. Por exemplo, meu querido, eu quero soltar com nordestino. Você tem vontade de imitar desse jeito? Ela, assim, não é o padrão que eu gostaria. Eu falei, então, teus referenciais que estão gerando desejos estão errados. Esse é um ponto, gente. Por que você gosta de falar, de ensinar, de cuidar de pessoas? A vocação com confirmação no coração é de fato um desejo, mas que vem da voz de Deus e não de algum outro referencial que hoje está aqui, mas amanhã ele pode ser posto de lado por um outro melhor, por uma pessoa, e nem tão pouco, gente, muito cuidado com isso, com a reação do resultado. Uma vez eu conversei com várias pessoas que é muito bom você ver Deus te usar, mas nem sempre Deus deixa ver você, Deus deixa você ver você perceber que Ele te usou. Pastor, quando eu assumi a igreja, ele prega todo domingo, ininterruptamente, e aí você pregar, e aí você vê, a minha igreja, as pessoas pregam, elas ficam assim, O seminarista da minha igreja diz assim, olha que pastor, é difícil pregar nessa igreja. Eu falo, por quê? Porque ninguém esboça nada. Aí, por outro lado, eu falo, isso é bem importante. Nem sempre, irmãos, um outro pastor disse uma vez, pastor, não dorme de domingo para segunda. Não dorme mesmo. Porque se o culto foi bom, você fica, Deus, que maravilha, faz de novo domingo que vem. Senhor, Deus tratou, visitou, liberou, aqueles problemas, você fala, aquela irmã, como que eu vou resolver? Deus vai lá e resolve. Deus, não quero que chegue segunda, queria que esse domingo ficasse eternamente. Uma vez no ano Deus deixa a gente perceber isso. Nas outras, é o que? Pastor, você pregou, irmãos, a mensagem foi uma bênção, Deus falou que a gente ia amar outro. Pastor, eu vou largar o ministério infantil. Por quê? Porque aquela irmã não gosta dela. Então, Jesus, o Senhor falou, hoje foi uma bênção. E a irmã ouviu a palavra e no final ela vai lá desentregar o cargo. Por quê? Porque a outra não ama. É uma coisa, aí você não dorme de domingo para segunda. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que nem sempre Deus vai deixar você perceber que Ele te usou. Não vai deixar. Mas alguém que tem confirmação no coração, ele vai dizer, eu não sei, Deus, se o Senhor está me usando ou não, e eu não sei se isso é garantia de que eu estou certo. A garantia de que eu estou certo é que a minha motivação é bíblica. E eu amo. Estou entendendo isso? Quando Deus deixa você perceber que Ele te usou, isso é uma gradinha. Isso aí, Deus. Isso aí é a sobremesa, é um sorvete, entendeu? Mas não é toda vez. Deus, o Senhor me usou. Aí não é assim. Não é assim, irmãos. Até para a nossa vaidade. Deus não negocia, não. Então, às vezes você até tenta dar uma forçada. Irmão, foi bem isso? Como é que tá? Você entendeu o sermão? Às vezes o povo fala.
Pior, então assim, não ponha isso como referencial. Confirmação no coração é: Deus, eu desejo, porque a palavra está clara para mim. Se eu vou saber que o Senhor vai me usar, amém. Outras vezes eu não sei se o Senhor me usou, mas qual segurança que eu tenho? Eu fiquei no que está certo. Eu fiquei no imutável. Eu fiquei no que não vai mudar. Eu fiquei no que Ele deu. O que Ele deu? Ele deu a Bíblia e o Espírito Santo. Fica com isso. Mas a minha motivação está onde? No que é eterno. Entende isso? Então, também não queira colocar como motivação o gostar de pregar, ou gostar de ensinar. Porque eu ame as pessoas porque em Cristo morreu. Você vai pregar para a pessoa que quer ter um lugar. Você vai assumir uma liderança numa pequena família, e pode ser que tenha uma pessoa lá que é conhecido, não sei de quem, que é teu vizinho, não sei o que lá, e que deveu para você, e que não vai pagar. Você fala: Deus, ele tem a coragem de vir na minha casa, ou ir na casa do fulano nessa reunião. Como é que vai ser isso, Deus? Eu vou ter que servir. Qual é a motivação correta para você cuidar de pessoas? Sabe qual é? É porque Cristo morreu por ela. É lá que está a dignidade dela. Não é o que ela é, não é o que ela tem, nem o que ela faz de bom ou de ruim. Cristo morreu por ela. Eu tenho temor por isso. Pode ser que Deus te coloque para pastorear, cuidar de pessoas que não querem você como líder. Aí o que você faz? Usa o público para não dar recado? De jeito nenhum. Fala: Senhor, eu vou servir com o que o Senhor deu. Irmãos, isso aconteceu comigo. Na minha primeira igreja, eu não queria igreja, a igreja não me queria como pastor. Não que eles odiassem, mas não era o que não tem nada a ver. Eu não tenho perfil deles, eles não têm o meu perfil. Não tinham naquele momento. E aí eu falei: é uma questão de estilo, não é uma questão de cristianismo, de pecado, de ódio, não é nada disso. Divisão, não é uma questão de estilo. Mas Deus tratou a igreja para dizer: não é o que vocês querem, mas a minha palavra está nele. Por outro lado, não é o que você quer, mas eu morri por cada um deles, e nisso eles merecem o teu respeito. Você subir num púlpito para dizer: vocês não me querem, sabendo disso, por outra forma, a igreja publicamente, sem mágoa nenhuma, não era o meu plano, mas Deus me trouxe para cá. E ao mesmo tempo a gente poder dizer: vamos servir ao Senhor juntos, em amor, apesar dos nossos gostos, planos, sonhos, desejos, projetos de vida. Foi uma interrupção divina, e Deus faz isso com santidade. Quando a motivação é bíblica, você tem essas coisas, fala: Deus, como que eu vou? Como que eu vou gostar de alguém numa realidade dessa? Como que eu vou ser útil numa realidade que não tem o meu perfil, não tem o meu estilo? É uma adaptação, mas é necessário as pessoas olharem para você e não saberem que Deus está te usando só. Mas em primeiro lugar, saber que você está ali com amor a Deus, e que você ama aquelas pessoas porque Cristo morreu por elas. Seja ela um traidor para você, seja ela um discípulo verdadeiro como João. Entenderam isso, gente? Então a motivação correta é aquilo que você fala assim: Deus, depois de 10 anos eu ainda vou continuar tendo vigor? Vai, porque a palavra não vai mudar, e a motivação está clara, porque ela vem da Bíblia. Então busque confirmação no coração, vá para a palavra e para o Espírito. Tá? Confirmação na mente. O que é confirmação na mente? Confirmação na mente é você ter clareza do que... Oi? Desculpa, uma pergunta antes de você passar para a próxima. E essa frase aqui que você colocou: então cabe ao candidato discernir a voz de Deus em seu coração por meio da chamada das Escrituras e manifestar o desejo tal. A minha pergunta é: sempre vai ter uma palavra da Escritura para confirmar isso para você? Não é uma palavra mística que eu quero dizer. Pode ter, isso aí fica nas experiências particulares de Deus com cada um. Se ele quiser fazer isso com você, ele vai fazer. Mas o que é essa experiência padrão para todos nós aqui? É compreender biblicamente o que significa o ministério pastoral e tudo que com ele se relaciona. Então, na medida que você fala: meu Deus, pastor na Bíblia é isso, ele tem que fazer isso, ele tem que ser assim, o Espírito de Deus, eu quero ser isso, porque a Bíblia me despertou, e não que eu vi o fulano usar, ou Deus me usar, ou vi aquela pessoa que Deus usa e usa mesmo, mas porque eu entendi biblicamente, e eu desejo exercer isso que a Bíblia fala. Esse é o padrão. Eu conheci o padrão bíblico, eu conheci, quem me apresentou o ministério pastoral foi a palavra, e meu coração ardeu.
É isso. Mas Então, também busque- pode ter uma palavra. Pode ter, aí fica naquele campo, qual foi a minha experiência? Deus me acordar, 12 anos, vai meu filho, eu vou te um ano depois, vem aqui, bate agora não é uma experiência padrão, né? Essa é a experiência. Agora, eu coloquei, uma experiência é certa, uma coisa é certa. Todo mundo que teve a experiência mística, Deus pode dar ou não, esse é um problema. Por que Deus me acordou na madrugada com 12 anos falando que eu queria ser pastor, que queria que eu fosse pastor? Então eu falo, gente, isso não é uma experiência padrão. O que é padrão? Todo mundo conhecia a palavra e o coração arder por aquilo que a palavra diz. E aí, soberanamente, às vezes ele pode fazer alguma coisa, mas isso a gente tem que guardar pra gente. Estou compartilhando aqui em família, mas não é uma experiência padrão. Confirmação na mente é o conhecimento bíblico do que é ser pastor, gente. No Novo Testamento nós temos 3 palavras para definir o que é pastor: é presbítero, bispo e pastor. Então no grego é presbíteros, episcopos e poimênio. Presta atenção aqui. Independentemente da sua denominação, por exemplo, tem denominações que fazem distinção entre presbítero é uma coisa, pastor é outra. Ok. Nós não vamos invadir essa seara não, tá? Então, por exemplo, na minha igreja existe um corpo de presbíteros. Nem todo presbítero é um pastor, mas eles exercem liderança na igreja. Ok, isso é uma adequação de governo de igreja. Nós não estamos falando disso, tá? Não estamos falando de administração eclesiástica, não estamos falando de governo de igreja, nem de teologia da igreja, no tocante à liderança. A gente está falando aqui em termos teológicos, o que caracteriza. São 3 palavras para falar da mesma coisa. É como macaxeira, girimum e abóbora. Entende isso? Tem o negócio, uma cor de abóbora, certo? Aqui a gente chama de abóbora, não sei aonde chama de girimum, e no outro lugar chama de, não é macaxeira, né? É girimum e abóbora, né? Macaxeira é mandioca. Mandioca, aipim e macaxeira. Pronto, agora são 3. A mandioca branquinha, nananã. Aqui chama de mandioca, não sei onde chama de aipim, não sei onde chama de macaxeira. É a mesma coisa. E são, talvez, olhares diferentes ou atribuições diferentes daquele tubérculo. Aqui a gente vai ver que é a mesma coisa. Está ali a função, e aí cada palavra está enfatizando um aspecto da função pastoral. Então vamos lá. Presbítero indica o quê? É a pessoa que vai assumir, se dispor ao ministério de cuidado de pessoas. Ele tem que ter o quê, gente? Maturidade para isso. E o que é essa maturidade? Você vai dizer assim: Cristiano, uma pessoa que sai do seminário com 21 anos vai assumir uma igreja, ela é madura para o cargo? Claro que não. Mas naquele momento ele está mais maduro de quando ele entrou no seminário. Entende isso? Ele vai sempre, hoje eu estou mais maduro de quando assumi a igreja. Mas se eu olho para alguém que tem já 30 anos no ministério pastoral na igreja local, eu falo, meu Deus, eu não tenho essa maturidade. Mas hoje eu estou mais maduro do que eu estava ontem. Então, a igreja, quando coloca a sua liderança, percebe que ele não tem toda a maturidade do mundo. Mas ele está maduro neste momento para ocupar isso. Entenderam isso? E o líder precisa saber disso. Eu não sou o maduro. Então tem coisas, por exemplo, que as pessoas perguntam para mim, eu falo, eu não posso falar isso ainda. Por quê? Porque me falta cabelo branco. Aliás, não vou ter, estou caindo. Então falta careca. Ou preciso ter cabelo branco. Eu não posso falar disso agora, não tenho maturidade para falar sobre isso. Vamos no que a Bíblia diz. Agora nós vamos ouvir um ancião. Nós vamos buscar um conselho do sábio. Entenderam isso, gente? Um líder precisa saber disso. Eu ainda não cheguei lá. Eu já saí, mas eu estou na transição. Mas eu não posso negar que o fato de eu não ter ainda o cabelo branco, Deus me quer aqui. No caso da minha igreja. Mas tem coisas que a gente vai buscar, Deus usa outras pessoas para colocar ali. É importante você olhar isso. Precisa colocar um líder no pequena família. Você não vai buscar as pessoas, mas aqui nós não temos a pessoa no nível PhD na maturidade. Não tem, mas quem é a pessoa que tem confirmação, essa maturidade mínima, se a gente vai colocar isso quantitativamente, uma porcentagem, mas a gente vai olhar e vai dizer, ele tem maturidade para assumir isso. E Deus, agora preste bastante atenção, gente. Deus faz a gente enquanto a gente faz. Isso é muito importante. Você não pode ter as coisas, Deus não vai dar as coisas a priori. Entendeu? Então, beleza. É igual eu faço odontologia, já tenho o meu CRO, agora eu posso abrir um consultório. Tem coisas que são mínimas. Mas tem coisas que você vai e Deus vai
fazendo você enquanto você faz. E essa é uma experiência libertadora, mas humilhante. Várias vezes na minha igreja local hoje, as pessoas olham para mim. Eu estava na igreja, várias vezes eu tenho um caderninho de sermão, que eu não consigo usar tablet, então eu anoto o sermão. E aí depois que passo o sermão, eu anoto o que aconteceu depois, ou como eu me senti. Várias vezes, seja por uma enfermidade, seja por coisas do coração, eu estava ali pregando a palavra e a igreja viu, ele está sofrendo. Fisicamente, emocionalmente. Por exemplo, quando meu pai morreu, eu estava no culto. A igreja viu que eu fiz um culto fúnebre e fui pregar na igreja. A igreja me viu pregar, mas acabei de sepultar meu pai. Entende isso? É uma coisa que aparece a limitação do pregador, mas a limitação do pregador mostra a grandeza da palavra. E você estar ali dizendo, Deus, eu estou precisando ouvir, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Porque o Senhor me colocou aqui para falar. Eu já fui sepultar meu pai, já passei pelo momento do luto, mas agora eu preciso continuar o ministério que o Senhor me deu. E isso faz com que as pessoas olhem para você e saibam distinguir muito bem. Isso aqui é um vaso de barro que é destruído. Ele vai virar pó. Mas a insignificância do vaso não é a insignificância da palavra. É a palavra num vaso insignificante. Isso tem que ficar claro. Isso é maturidade. Você saber o que você não tem. Deus, eu aceito, mas eu sei que me falta. Entende isso? Eu sei que eu tenho dificuldades aqui, ali. E isso me faz chorar diante do Senhor. Isso é maturidade. E muitas vezes Deus deixa a congregação perceber isso. Mas ela respeita você como líder. Isso, o que você não tem não te desqualifica para estar ali. Se Deus quer que você... Deus sabe. Quando coloca a gente, Deus, eu sei que me falta. Por exemplo, não pode faltar a palavra para um pastor. Isso é negociável. Mas tem coisas que a gente fala assim, eu preciso crescer. Isso precisa ser aperfeiçoado. Eu preciso de uma técnica para servir melhor com esse dom. Então são coisas que a gente... um presbítero, que é uma pessoa mais velha aqui, no caso do Novo Testamento era de fato uma pessoa mais velha, porque não necessariamente tempo significa maturidade, mas é uma coisa que várias experiências espera-se que, em tese, te façam mais maduro. Então um presbítero, aquele que vai ensinar, deve ter essa maturidade. No nosso caso hoje aqui, saber o que te falta e aceitar que Deus vai fazer você enquanto você faz. Deus não quer só usar a gente. E isso faz com que o ministério seja uma aventura. Mas e o bispo? O bispo indica liderança. É aquela capacidade que você tem, que um pastor, que quem vai cuidar de pessoas tem que ter, para ocupar o cargo. Sentar na cadeira da liderança, liderar pessoas. Então, por exemplo, como que você vai cuidar de pessoas se você não gosta de pessoas? Essa é uma questão que o cargo pede. Se você tem dificuldade de comunicação com pessoas, se você tem dificuldade, por exemplo, de ser claro e de perceber além da voz, além da fala, as coisas que saem do coração. Então são prerrogativas do cargo. Quais são as prerrogativas do cargo? Isso é confirmação na mente. Para você sentar e ocupar a liderança de uma pequena família, uma liderança de uma congregação, liderança departamental, liderança de alguma coisa na igreja que envolva pessoas, você tem que saber quais são as prerrogativas, tanto espirituais e técnicas do cargo. Isso é confirmação na mente. Para depois você não falar assim, fui pego de surpresa, ninguém me avisou, eu não sabia que tinha que fazer assim, e agora? Não, tem que saber a priori, quer dizer, eu preciso de um mínimo para estar nesse cargo. E eu, por ter a voz, a clareza no coração, eu quero buscar esse mínimo. Tá certo? Então você tem que, isso aqui é você que tem que olhar isso dentro de você, na sua experiência aí. E o pastor? Não, isso aqui é a mola propulsora no ministério pastoral. O que é o ministério pastoral, gente? O ministério pastoral é alimentar, nutrir e proteger pessoas. Por isso que é uma coisa que a gente sofre. O pastor sofre, irmãos. Por exemplo, eu vou contando uns casos assim, mas não é caso de sucesso, não é caso de desgraça. Então você fica tranquilo que é pra gente ver que a gente erra. Uma vez eu estava discipulando uma pessoa, uma jovem, ela se converteu, foi uma alegria, uma bênção, e ela fez aquela conversão assim, e a igreja inteira se alegrou, e ela explodiu, foi um avivamento na igreja, nossa, Deus está trazendo conversão, foi a primeira de muitas, irmãos.
batata. Às vezes você olha para, igual o pai olha para o filho e fala, fulano, agora eu só estou preocupado com a pedra, é solteiro. Minha preocupação agora é você olhar o tentador e ele vai tentar você nas suas fraquezas. Eu sei que você tem um desejo muito grande de casar, então agora segura aí que Deus, não deixa Satanás trazer bandeira de flor para você. Batata. Um mês depois ela me procura, pastor, apareceu um rapaz, ele é lindo, perfeito, maravilhoso, mas não é crente. Aí eu falei, e o que isso significa para você? Ela falou, ele não quer se converter, não quer nem vir na igreja, nem quer que eu venha. Eu falei, o que mais? Ele, além disso tudo, tem uma outra religião, professa uma outra fé, não sei o que, não sei o que. Eu falei, qual é a chance de você ir para lá? Ela falou, todas. Aí irmãos, aí eu falei, me dá uma conversa, daqui 2 dias, por exemplo. Aí preparei o estoque bíblico. Não prenda o jugo desigual, por que o jugo desigual? Falei, vamos, vem aqui, deixa eu mostrar na Bíblia para você. Ó, você está vendo assim, assim, eu estou entendendo. Mas não estou conseguindo segurar o desejo. Acho que eu vou ceder. Até questionei por que eu me converti. Porque se eu não fosse convertida, eu estaria livre para pecar. Irmãos, imagina o que você vê a pessoa bombar na fé e de repente ela minguar e sumiu. Aí esse dia mandou uma mensagem. Oi, pastor, vamos encontrar, tomar um café. Tenho muitas novidades. Eu sei que ela está com a pessoa e está bem, virou para o lado de lá. E ela está tentando agora fazer uma síntese. Deus me salvou e quer fazer com que Deus tenha trazido esse homem na vida dela. E aí ela quer me contar essa novidade, contar o testemunho da bênção, que não é bênção. Eu falei, eu não quero participar, não quero, e acho capaz de pedir para fazer o casamento. Eu não quero que o senhor me dê essa experiência. E aí eu estou tentando fugir, mas ela mandou uma mensagem ontem. Estou te esperando para a gente conversar. Eu disse, vamos lá. Irmãos, é isso. É igual filho que você fala, não vai fazer, ele faz. Não é para fazer, porque se você fizer igual Deus falou para Adão e Eva, não é para comer, porque se comer vai morrer. Comeram. O que aconteceu? Morreram. Mas eles comeram. E por que eles comeram? Como que Satanás tentou? Não foi bem assim que ele disse. É uma desgraça. Satanás começa com o que Deus disse. Não foi bem assim. E aí a Eva não era firme de Bíblia. O que ela fez? O que ela falou? Deus disse que não era para comer e nem para tocar. Quem disse que Deus falou que não era para tocar? Deus falou, não é para comer, porque no dia que comer, certamente vai morrer. Ela não sabia a Bíblia, gente. Aí Satanás trouxe uma versão da Bíblia para ela. Ela comprou aquela versão. Aí vem concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Ela olhou, ela desejou, ela pegou e comeu. O pecado não começou quando ela pegou e comeu. O pecado começou quando? Não foi bem assim que ele disse mesmo. Satanás falou, certo, não vai morrer. Não vai morrer. A palavra não está falando. Flexibilizou na palavra, automaticamente, nossa, olhou, concupiscência dos olhos, desejou, concupiscência da carne, e pegou e comeu. Eu não preciso fazer o termo. Soberba da vida. E aí morreu. Pastor, você vê isso. Você vê a conversão. E gente que fica fiel. E gente que passa por prova. E gente que perde tudo. Que converteu o pai, pôs para fora. Não sei o que. A família abandonou, perdeu o emprego. Deus, ele vai desviar. E aí, sei lá, Deus faz o cara ficar fiel. E você faz Senhor. E aquilo traz uma alegria. Mas você também vai ver aquele que você vai pregar. Está claro. Às vezes Deus deixa você ver que ele te usou. E o camarada não muda. E outras vezes muda, mas vem um prato de lentilha e ele troca a primogenitura dele por um prato de lentilha. Troca a eternidade pelo temporal. E aí você fala, Deus, é isso. É alimentar, é nutrir e é proteger. Qual certeza que você tem? Eu fiz o que o Senhor mandou.